felizes? Amém. Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém? Querido, você trouxe Bíblia? Amém. Abre comigo lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 10, no verso 39. Carta aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 39. Eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Queridos, essa palavra é para mim e para você. Posso ouvir um amém? Queridos, nós não somos dos que recuam. Nós somos, queridos, daqueles que avançam. Não importa as circunstâncias. Nós somos um povo que avança. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja avança. Fala um amém aí, queridos. A igreja, ela avança, queridos. A igreja de Cristo Jesus, ela avança, queridos. Nós somos um povo que persevera. Eu e você somos um povo que persevera. Eu e você, nós somos um povo que persevera. Eu vou ficar repetindo até você receber essa mensagem. Eu e você somos um povo que persevera. Amém. Nós somos um povo que avança. Queridos, Deus tem um padrão. Preste muita atenção aqui. Deus tem um padrão, queridos. E um dos padrões de Deus, queridos, é que as suas promessas não se cumprem de forma rápida. Aleluia. Queridos, o padrão de Deus é que Deus trabalha com processos. Deus, ele trabalha com processos, queridos. Deus prometeu uma descendência a Abraão, e isso levou pelo menos 25 anos. Abraão, o pai da fé, queridos, aquele que eu e você fomos enxertados nessa fé. Deus prometeu para Abraão, queridos, um descendente ou uma descendência, e isso demorou 25 anos. Além da promessa de uma descendência, Deus prometeu uma terra para Abraão. E Abraão foi nômade a maior parte da sua vida. Tanto é que quando Sara morre, Abraão precisa comprar um terreno para ela, para sepultar sua esposa. E Deus tinha prometido uma terra para ele. Sim ou não? Aqui tem um padrão, queridos. As promessas de Deus, queridos, elas não se cumprem de forma imediata nas nossas vidas. Nós vemos isso na vida de José. Deus deu um sonho, Deus deu uma visão, Deus deu uma promessa, Deus deu uma profecia sobre a vida dele. E isso aconteceu de forma rápida. Não. José teve que passar pelos processos. Ele teve a visão, mas ele teve que passar pelos processos. Por quê? Porque as promessas de Deus, elas não se cumprem de forma automática e imediata. E para chegar nas promessas, queridos, não tem atalho. Lembra lá que Abraão tentou um atalho? Sim ou não? Nós temos problemas de guerras até hoje por causa do atalho de Abraão. Sara teve uma boa ideia, Abraão topou a ideia, nasce Ismael, que não era o filho da promessa, gera uma grande nação, que são os ismaelitas.
que são como jumento selvagem, a Bíblia fala, e eles continuam até hoje como jumentos indomáveis, queridos. Extremamente violentos. Por quê? Porque as promessas de Deus, elas não têm atalho, queridos. Elas não têm atalhos. E em nossa caminhada com Deus, queridos, as suas promessas, elas vão se cumprir na perseverança. Fala um amém aí. Amém. Nós vamos chegar nas promessas de Deus, queridos, na perseverança. Eu e você, nós não estamos em uma corrida de 100 metros, queridos. Nós estamos em uma maratona. Nós estamos em uma maratona, queridos. Quando nascemos de novo, nós entramos em um processo, queridos, que se chama conversão. Queridos, existe um novo nascimento. Posso ouvir um amém? Amém. E existe o processo de conversão. Você nasceu de novo. Aceitou Jesus, ele levantou sua mão, reconheceu a Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Você nasceu de novo, sim ou não? Você começa em uma nova caminhada, sim ou não? E você vai andando, e você vai caminhando, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. De repente você está no caminho, você encontra uma placa da verdade, algo da verdade de Deus toca o seu coração. O que acontece? Você converte essa área da sua vida, sim ou não? Você continua caminhando, você encontra a vida, o caminho, a verdade e a vida. E nessa caminhada nós vamos encontrando as placas das verdades. As verdades de Deus vão tocando as nossas vidas, nós vamos sendo transformados, encontrando vida, e nesse processo nós vamos encontrando o propósito de Deus para as nossas vidas. E não acontece de uma hora para outra, queridos. Nós precisamos perseverar na caminhada, naquilo que Deus tem falado para nós. Por isso, queridos, que as coisas não acontecem de uma hora para outra. A pessoa nasceu de novo aqui, sim ou não? Aceitou a Jesus. E nós, como líderes de grupo familiar, que estamos apacentando pessoas, um dos traços, dos frutos do Espírito nas nossas vidas é a paciência, sim ou não? Por quê? Porque a pessoa nasceu de novo, queridos, ela não vai responder todas as áreas da vida dela de uma hora para outra. O processo de conversão é lento. Assim como foi lento comigo e com você. Pastor, nasceu de novo aqui no culto, pastor. Ontem nasceu de novo, pastor. Mas segunda-feira está fumando. Não sou a favor do tabaco, mas está tudo certo. Por quê? Porque precisa do processo de conversão. E o processo de conversão é o trabalhar do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Quando ela é convencida pela verdade, ela se liberta, queridos, ou tem a possibilidade de ser livre, ela é liberta disso e ela encontra a vida. E ela começa a usufruir das promessas de Deus para a vida dela. Mas isso acontece de uma hora para outra? Não. Por isso que nós vamos ver muitas vezes Jesus dizendo: aquele que permanecer. Não tem a ver com certo ou errado, queridos, é o que permanece. Quem tem mais de 10 anos de conversão aqui? Levanta a mão. Quando você olha para 10 anos para trás, você olha assim e você fala: nossa, quanta burrada que eu fazia. Fala certo. Sim ou não? Sim. O que te fez chegar aqui? Porque você permaneceu. Foi os erros e acertos que trouxeram? Não, foi o permanecer. Por isso que eu te falo, permaneça. Se você tem dificuldade, queridos, no seu caráter, você tem dificuldades em largar coisas, deixa eu te dizer uma coisa, só permaneça. Simplesmente permaneça. O grande problema é que a gente faz burrado, o espírito de acusação vem sobre nós, queridos. Começa a nos acusar e a gente se afasta da igreja. Permaneça. Quantas vezes, queridos, eu vi pessoas, na sinceridade do seu coração, servindo a Jesus, tropeçaram, caíram, ficaram envergonhadas, queridos, e falaram assim: não, isso não é para mim, e saíram. Queridos, se eu perguntar para qualquer um aqui, ó, desses aqui que levantaram a mão, que estão há mais de 10 anos, que devem estar um pouquinho mais maduros e teriam coragem de falar, vão falar de tantas burradas que fizeram. Sim ou não?
Só que permaneceram. Queridos, uma estação da sua vida não define você. Uma temporada da sua vida não define você. Pastor, errei, tudo certo, querido, levanta e permanece. Ah, pastor, então você está abrindo ocasião para o pecado? Não, queridos. Não. Permaneça. Não permita que o espírito de acusação te tire do caminho. Permaneça. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você, não é começar bem, é terminar bem. Eu dei aula de corrida por muito tempo, queridos, e às vezes eu levava pessoas a correr 5, 10 quilômetros. E quando a gente ia correr, principalmente 10 quilômetros, 5 é um pouquinho mais fácil, mas quando você vai correr 10, queridos, não adianta você sair igual um louco nos primeiros quilômetros, porque o que vai acontecer? Você vai quebrar, e se quebrar você não termina. Adianta você correr muito bem 3, 4 quilômetros se a meta é 5? Não, porque não é o começar bem, é o terminar bem. É o terminar bem, queridos. É o terminar a carreira. Só que eu e você, nós vivemos na era do micro-ondas. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Queridos, hoje nós podemos ter uma refeição em 3 minutos, queridos. Hoje existem os fast foods. Acabamos nos acostumando com o imediatismo, tudo rápido, tudo acessível. Quer ver, queridos? Antigamente, para os mais antigos aí, se você fosse fazer um frango com polenta, frango assim com molho, com polenta, na panela de ferro, fogão a lenha. Se você fosse fazer isso, o que você teria que fazer? Você ia ter que ir lá de manhã cedo, queridos, pegar a lenha, rachar a lenha, colocar no forno a lenha, começar a esquentar a água, porque você tem que pelar o bicho. Você tinha que correr atrás da galinha no quintal, matar ela, sangrar ela. Sim ou não? Sim. Você não ia ter que depenar ela, colocar na água quente. Daí com isso você já ia moendo o milho. Quem é os mais antigos moía o milho, né? Não comprava nem fubá, como que é o nome do outro que é mais rápido lá? Polentina. Não comprava nem polentina, que já é meio cozida. Ia lá moía. Daí você ia, cozinhava, fritava aquele frango, cebola, catava cebolinha na horta, ia fazendo, cozinhava um tempão aquela carne dura do frango caipira. Tá conseguindo ver, queridos? Gostoso assim. Daí você pegava aquela polenta assim, aquele arroz, jogava aquele molho em cima, pegava lá o pescoço que você gosta, o pezinho. Sim ou não? Sim. Quanto tempo, queridos, demorava para fazer uma refeição? Sim ou não? Meio-dia, queridos, para fazer uma refeição. Daí você vai e compra hoje uma lasanha de micro-ondas. Você põe lá no micro-ondas 15 minutos, tira. Qual que é mais gostoso, queridos? Qual que é mais nutritivo? O que é melhor? Queridos, as melhores coisas da vida, queridos, elas não acontecem de forma imediata. As promessas de Deus para a sua vida, elas não vão acontecer de uma hora para outra. Queridos, Deus tem promessas para nós aqui como igreja. E nós vamos alcançar elas como? Pela perseverança do nosso coração. Enquanto nós nos posicionamos e falamos, nós vamos até o fim. Nós vamos ver um grande avivamento acontecendo nessa cidade. Se nós perseverarmos. Por quê? Porque as promessas de Deus, queridos, no padrão bíblico, não acontecem de forma imediata. Consegue me entender? Sim ou não? Até os nossos relacionamentos, queridos. Tudo rápido, superficial, pessoas se relacionam de forma relâmpago. Pessoas acabam até sendo descartáveis, queridos, nessa geração.
Na maioria dos relacionamentos não existe uma construção. Queridos, uma vez quando nós assumimos uma igreja em Paranavaí, tinha uma pastora, a pastora Lídia. Eu e a Kelly respeitamos muito ela, gostamos muito dela, ela gosta de nós. Bem no começo ela chegou para mim e ela falou assim: eu gosto muito das tuas mensagens. Só que, ela olhando no nosso olho assim, só que eu não confio muito em vocês ainda. E eu fiquei assustado, fiquei olhando para ela. Ela falou: depois que a gente comer um saco de sal, essa história muda. Por quê? Porque relacionamentos precisam de construção. Relacionamentos precisam de caminhada. E hoje em dia, queridos, é tudo rápido. Tudo rápido. As redes sociais, queridos, potencializaram isso, queridos. Aonde a gente entra e sai de relacionamento. E essa cultura, queridos, vai entrando dentro de nós. As redes sociais potencializaram esse tipo de relacionamento plástico, falso. Todo relacionamento profundo paga o pedágio da perseverança e do perdão. Todo relacionamento vai passar pelo estágio da perseverança e do perdão. Sim ou não? E deixa eu falar uma coisa para você, principalmente como igreja. Relacionamentos são eternos. E eu tenho uma boa notícia: você vai ter que aguentar o teu pastor esquisito até na eternidade. Você consegue me entender? Queridos, aqui nós vamos estar na eternidade juntos. Então aprende a conviver agora, para não dar problema depois. Aleluia. Dá até para cantar: nós somos corpo. Sim ou não? E quando nós olhamos a cultura que nós vivemos hoje, queridos, e o padrão bíblico, existe um choque cultural. Existe um choque cultural. O Evangelho, a palavra de Deus, é uma contracultura, queridos. Sempre foi e sempre vai ser. O Evangelho é uma contracultura e nós temos esse choque cultural, queridos. Vemos os padrões de Deus com relação às suas promessas e olhamos para o nosso estilo de vida imediatista, queridos, e isso é um choque. Queremos as coisas que Deus tem para nós, mas nós não queremos esperar muito. Não queremos muitas vezes perseverar. Assim vemos um grande número de desviados que não perseveraram, que perderam nesse choque cultural. Quantas pessoas, queridos, que você encontra na rua desviado? Você vai em evangelização, você encontra desviado. Você vai conversar com ele: pensei que era uma coisa, não perseverei, me chateei. Queridos, Deus tem promessa para a sua vida, sim ou não? Sim. Persevere. Continue firme naquilo que Deus tem te falado. Firme, queridos. Quero usar como exemplo, queridos, uma parábola que está em Lucas capítulo 18, versículo do 1 a 8. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 18, do verso 1 a 8. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para que não acontecer por fim que venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Digo a vocês
depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Queridos, a oração é uma parte fundamental da nossa caminhada, queridos. Nascemos de novo quando? Quando oramos, sim ou não? Eu reconheço a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu declaro Jesus Senhor sobre a minha vida. Você nasceu de novo como? Orando, sim ou não? Então a oração é parte fundamental da nossa caminhada, queridos. A oração é uma das áreas mais negligenciadas em nosso meio, aonde nós não perseveramos muito. Não vai ser assim aqui. Não vai ser assim nas nossas vidas, amém? Nós vamos perseverar em oração. Olha que interessante o que o verso 1 fala, queridos. Olha ali, ó. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. E nunca desanimar. Queridos, o objetivo dessa palavra era animar a mim e a você, queridos. Mostrar que devemos sempre orar e nunca desanimar. Olha o que as instruções do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Você está passando por alguma tribulação na sua vida? Seja paciente. Seja paciente. Vai passar. Você está precisando de alegria? Se alegre na esperança. E qual esperança? Na esperança da vida eterna. Perseverem na oração. Quando é chamada a atenção para a gente perseverar na oração, queridos, porque nós somos tentados a desanimar. Somos tentados a desanimar. Foi o que aconteceu com os discípulos em Mateus capítulo 26, do 40 ao 45. Olha o que a palavra de Deus nos fala. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora você pode orar, nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça a sua vontade. E voltando, achou-os dormindo outra vez, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Queridos, Jesus estava em uma grande batalha espiritual. Ele chama os seus discípulos a orarem com eles. E o que acontece? Eles dormem. Por causa do contexto da batalha espiritual, quem já passou ou entrou em lugares de batalha espiritual muito intensa, a primeira coisa que começa a nos dar é sono. Às vezes a palavra está sendo pregada. Qual que é a primeira luta que a gente tem para não dormir? Por isso que a gente deixa um café ali, queridos. Toma um café, senão você dorme na palavra. Por quê? Porque é uma guerra espiritual ao nosso redor. E geralmente quando essa guerra é intensa, queridos, nós começamos a dormir. E Jesus nos alerta: vigiem e orem. Mas esses discípulos não permaneceram. Eles simplesmente dormiram. Vamos voltar para a parábola lá, queridos. São dois personagens e uma viúva. Ser uma viúva naquele tempo não era algo fácil, queridos. Tanto que Deus se apresenta como Deus do órfão e da viúva. Ser viúva naquele tempo não era fácil. O outro personagem, um juiz, provavelmente uma referência a um magistrado romano, queridos. Um juiz iníquo. Uma decisão daquele juiz mudaria a vida daquela mulher. Uma decisão. Uma palavra de Deus em um período de oração sobre a sua vida muda a sua vida. Uma palavra, queridos. Uma palavra.
mesmo sendo um homem arrogante, queridos. Olha o que ele fala. Lucas capítulo 8, olha o que Lucas capítulo 18, versículo 2 nos fala. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava a ninguém. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem julga a nossa causa não é assim. Não é assim. Olha o que Salmo 97, versículo 1 e 2 nos fala. Reina o Senhor, alegre-se toda a terra, exultem as muitas ilhas. Nuvens escuras o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. A base do trono de Deus, queridos, é justiça e juízo. Ele é o nosso juiz e Ele é bom. Por isso que nós entramos diante dele, queridos, e oramos para Ele. Julga a nossa causa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós falamos julga a nossa causa, não é contra pessoas. Nós não entramos diante do trono de Deus orando assim, Deus mata aquela praga lá, que está me atazanando. Quando nós buscamos justiça e juízo da parte de Deus, queridos, é aquilo que está desalinhado com o propósito original. Quando nós olhamos para Campo Largo, você percebe coisas que estão desalinhadas com o plano de Deus, sim ou não? O que nós devemos entrar diante de Deus? Deus julga essa causa. Deus arranca o principado de vício dessa cidade. Deus arranca, Senhor, o principado de vício nessa cidade. E nós começamos a orar. Deus julga a nossa causa. Traz justiça, traz libertação, traz cura, traz restauração para as famílias. Sim ou não? Sim. E nós entramos diante de Deus, julga a nossa causa. E Ele é um reto juiz, queridos. Nós vamos ver as coisas se alinhando nessa cidade. Nós vamos ver pessoas sendo transformadas, famílias sendo restauradas. Quando nós olhamos uma família sendo destruída, separação, queridos, nós temos que batalhar contra isso. Deus julga essa causa. Faz justiça sobre isso. Sim ou não? Esse é o nosso Deus, queridos. Nele nós podemos confiar, queridos. Olha o que Mateus capítulo 7, versículo do 7 ao 11 nos fala. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedir. Queridos, Jesus mais uma vez fala de perseverança aqui, queridos, e de níveis de perseverança que eu e você podemos atingir. O que pede, recebe. Sim ou não? Você crê nisso? O que pede, recebe. Você crê nisso? Sim ou não? Então nós podemos orar. Deus, nos dá Campo Largo como herança. Salmo capítulo 2. Pede-me, te darei as nações por herança. Você crê, queridos? Então nós pedimos Campo Largo por herança. Fala um amém aí, queridos. Nós ligamos isso aqui. Campo Largo é nossa. Por herança, por aquilo que Deus tem para realizar nessa cidade. Essa é a nossa palavra, queridos. Pede e será dado. O que busca, encontra. Você tem buscado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, sim ou não? Você vai encontrar. O que bate, a porta será aberta. Continue batendo, queridos. A porta vai se abrir. Creia, a porta vai se abrir. Continue batendo, queridos. A porta financeira, ela vai abrir. Ela vai abrir. Persevere naquilo que Deus tem colocado no seu coração. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará coisas boas aos que
pedirem. Queridos, pedir é orar, ou faz parte da oração. Precisamos pedir e permanecer ou perseverar em pedir. Por quê? Porque as promessas de Deus não acontecem de forma imediata. E aqui encontramos esse choque cultural, queridos. Eu e você queremos tudo para ontem. Não é verdade? Nós queremos tudo para ontem. Trazemos essa cultura do imediatismo para dentro do reino de Deus, queridos. As promessas de Deus e tudo que é duradouro em nossas vidas, elas vão passar pelo pedágio da perseverança. Olha o que Lucas capítulo 18, versículo do 3 ao 5 nos fala. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que não temo a Deus, nem respeito a ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Queridos, essa mulher perseverou diante de um juiz iníquo, dizendo: julga a minha causa, queridos. Não era um pedido de vingança, mas de uma sentença que a protegesse da sua injustiça. E isso deve servir de inspiração para mim e para você, queridos. Quando falamos em caminhada com Deus, queridos, quando falamos em edificar uma igreja local, falamos em perseverança de oração. Perseverança. Não desista, queridos. Muitos desistem no caminho. Se você tem uma promessa de Deus, de restauração da sua casa, de uma vida em família, de filhos, de ministério, deixa eu falar uma coisa para você: não desista. Não desista. Pastor, está ruim, continua andando. Circunstâncias estão me confundindo, continua andando. Persevera, queridos. Existe uma estatística nos Estados Unidos, queridos, que 80% dos pastores não se aposentam pastores. Vão fazer outra coisa da vida. Existem vários fatores: falta de vocação, motivações erradas. Mas muitos, queridos, tinham o mesmo chamado e fizeram o quê? Desistiram. 80% que iniciam a caminhada ministerial desistem. Só que nós não somos os que retrocedem. Somos os que perseveram. Perseveramos, sabe por quê? Porque nós conhecemos o nosso Deus. Olha o que Daniel capítulo 11, versículo 32 nos fala, queridos. Guarde esse texto no seu coração, queridos. Daniel, está lá? Não está? Então eu vou ler aqui para vocês, eu devo não ter colocado. Olha o que Daniel capítulo 11, versículo 32 nos fala. E aos violentos do concerto, ele com lisonja perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Nós conhecemos o nosso Deus, então nós vamos nos esforçar e nós vamos fazer proezas. A NAA, queridos, traz assim: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Queridos, nós conhecemos o nosso Deus, sim ou não? E nós vamos nos tornar fortes e ativos. Olha o que Lucas, capítulo 18, versículo 6 ao 8 nos fala. Continuando a parábola. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juízo iníquo. Será que o Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Queridos, Deus fará justiça aos escolhidos, aos que clamam de dia e de noite. E eu quero, sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de vocês, esse espírito que clama de dia e noite. Esse espírito de clamor, queridos. Quando clamamos dia e noite, queridos, desenvolvemos um relacionamento com Deus.
E esse relacionamento nos leva à intimidade, queridos. E nós precisamos desse Espírito que restaura a oração no nosso meio. Embora pareça demorar em defendê-los, digo a vocês que depressa fará justiça. Às vezes, queridos, as coisas parecem que demoram, mas Jesus afirma, Ele fará justiça. Ah, pastor, parece que as coisas em Campo Largo não vão, pastor. Parece que a igreja não vai, as coisas não acontecem. Deixa eu falar uma coisa para você, de forma profética. Depressa Ele fará justiça. Depressa nós vamos ver as coisas acontecer. Depressa nós vamos levantar uma tenda apostólica. Depressa nós vamos ver as coisas acontecer. Guarde essa palavra no seu coração. Nós vamos ver as coisas acontecer. E Jesus faz uma pergunta: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Queridos, essa é uma pergunta que eu e você precisamos responder. Alguns, queridos, acham que isso é uma afirmação, que Jesus está afirmando que não vai encontrar fé sobre a terra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele faz essa pergunta: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Será que encontrará fé sobre a terra? Será que encontrará um povo que está perseverando? E essa resposta eu e você precisamos dar. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe isso? Nós não somos um povo que retrocede. Nós somos um povo que crê e avança. E deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja avança. Nós não somos dos que retrocedem. Nós vamos avançar. E nós vamos ver Campo Largo sendo transformado pela manifestação de Jesus na minha e na sua vida. Vamos nos colocar em pé, queridos? Vamos orar? Queridos, como eu tenho falado para vocês, queridos, se eu pudesse classificar por grau de importância as etapas da celebração, e eu não posso fazer isso porque cada etapa é importante por igual, mas se eu pudesse classificar, eu classificaria esse tempo agora como o principal. A palavra foi ministrada, queridos, a palavra foi pregada. Agora o Espírito Santo, ele vai traduzir, queridos, de forma individual, pontos específicos na sua vida, que você precisa colocar diante de Deus e falar: Deus, me ajuda a perseverar aqui. Deus, me ajuda a ver aqui. E eu creio, queridos, que o Espírito Santo vai falar de forma singular para você agora. Tire um tempo para orar. Enquanto eles ministram essa canção, fale com Deus, queridos. Exponha o teu coração diante de Deus. Fale com Deus. Exponha. Você não precisa orar alto para que o seu vizinho ouça, mas fale, queridos. É hora de você falar com o teu Deus. É você e o seu Deus. Fale com Deus agora, queridos. Tire um tempo para orar.